Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. Então já deixa o seu like e o seu gostei aí, pessoal. E não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para estar notificando todos os nossos vídeos para vocês. Estamos aqui com o canal do Auriverde, todos os inscritos ao canal deles, o link está na descrição e no comentário fixado. Pessoal, não se esqueçam de deixar sua opinião no final do vídeo, que é muito importante para a gente saber a sua opinião. E sem enrolações, vamos reagir ao vídeo. O assunto é Tagliaferro ou Wellington Barros? Pois é, Pitoli, a Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou ontem um requerimento do senador Magno Malta para ouvir Eduardo Tagliaferro, ex-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral. Ele é acusado de ter participado do vazamento de informações do gabinete do ministro Alexandre de Moraes entre 2022 e 2024. A audiência está marcada para o dia 2 de setembro, o mesmo dia em que começa no Supremo o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no processo da suposta tentativa de golpe. Tagliaferro está na Itália e o Itamaraty já solicitou ao governo do país a sua extradição a partir de uma solicitação feita por Alexandre de Moraes. O pedido de convocação cita o relatório Arquivos do 8 de janeiro, por dentro da Força Tarefa Judicial Secreta para Prisões em Massa, assinado pelo jornalista americano Michael Sellenberg e publicado pela organização internacional Civilization Works. Bom, e aí tem um vídeo veiculado ontem, faço questão de divulgar, do Tagliaferro. Tagliaferro, que já passou 2 vezes por aqui, conversou conosco, cheio de dedos em algum momento, enfim. Ontem deu uma rasgada no verbo, hein? Aperta o play, Edson, por gentileza. Moraes, se você quer que de fato eu volte para o Brasil e está pedindo extradição, né? Eu acho que você quer que eu faça uma delação premiada, é isso? Que eu conte no seu processo, no seu tribunal, no seu gabinete, na sua relatoria, né? O que aconteceu nas eleições de 2022. O que aconteceu no Tribunal Superior Eleitoral, no gabinete da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, naquelas reuniões que nós tivemos online, nas reuniões do seu gabinete, nas idas que eu tive ao STF para fazer um trabalho que o Jefferson não fazia, né? Porque é preguiçoso, para revisar processo, né? As conversas minhas com a Cristina, as conversas minhas com a Ayrton, com o capitão Wellington, com a Gisele, né? Que é a nora da Miriam Leitão, com o Fernando Chuí, que você colocou na BIM, olha que interessante, como corregedor da BIM, e entre outras pessoas, né? As quais, por meio dos seus interlocutores, você me colocou. O que você acha? É uma boa ideia, hein? Não é uma boa ideia fazer uma delação premiada? Que eu acho que é isso que você quer, né? Como você é um juiz imparcial, como você é um juiz justo, né? E jamais se envolveria psicologicamente com os fatos, eu acredito que você então quer que eu faça uma delação premiada, que eu conte tudo que aconteceu, que assim haverá uma sentença justa e correta. O que você acha? Vamos lá? Azedou, Olavo. Deu aquela azedada. A coisa pegou. Pegou. Não parece? Vou contar tudo o que eu sei. Perdão, posso? Vamos lá. Hashtag fala Tagliaferro, vírgula, caramba. Né? Ele tem... não critico o Tagliaferro porque tem contado aos poucos. Tagliaferro é um poço de informações, e trazer essas informações à tona é uma necessidade. Essa fala que ele coloca agora, porque como bem falou o Pitoli, estava cheio de dedos, parece que agora, com a questão da extradição, resolveu falar. Então, tudo aquilo que nós ficávamos perscrutando, imaginando, elucubrando, está aí nesse vídeo. Nós ficávamos pensando, o que esse cara tem? Tá aí. Agora, o que chama atenção, amigo Pitoli, amigo Silvio, por que o Goneja não articula uma delação premiada de Tagliaferro? Se Gonê é tão rápido para tomar medidas, por exemplo, lá conversamos do Lindbergh, né? Por quê? Por qual? Porque talvez
esse juiz a quem ele se refere não seja tão imparcial assim, tem arvorado para si a acusação, tirou a investigação da Polícia Federal, pegou para si, tirou a acusação do Ministério Público, pegou para si, conduziu processos que ele não poderia conduzir. Será que existe muita prova nesse sentido? Uma coisa boa, amigo ouvinte, dá um alento no coração da gente, parece que a verdade virá à tona. Sabe, algumas vezes nós vimos o protagonismo desse ministro tomando a frente, né, falando, exacerbando, distorcendo o direito. A conta parece que está chegando. Eu também acho. Silvio, Tagliaferro, pelo jeito, decidiu, depois do pedido da tal extradição sem nenhum amparo juridicamente legal, acho que decidiu abrir a boca de vez, hein, Silvio? É verdade. E veja, Pitoli, em relação ao Paulo Gonet, a Procuradoria-Geral da República, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, ninguém esconde mais. Ali é uma perseguição, um direcionamento das ações, ninguém esconde. Então, eles não vão, por exemplo, chamar o Tagliaferro perito para fazer uma delação premiada e vai constar em papel aquilo que eles não querem que conste em papel. A delação do Mauro Cid, o coronel delator, e tudo, né, todo esse roteiro de golpe, de farsa de golpe, foi construído, inclusive passando pela fase de interrogatórios, o conjunto probatório nulo, mas tudo foi construído em cima do que o Mauro Cid falou. O Mauro Cid foi 11 vezes à Polícia Federal, 9 foram aproveitadas, né? 9 oitivas foram aproveitadas. E ele deixou claro em informações que a própria revista Veja trouxe numa capa de que foi coagido, de que o roteiro já estava todo montado, ele só tinha que ir concordando. E quando não concordasse, provavelmente ele era chamado. Foi fragmentada a delação dele. O Luiz Fux, ministro desta primeira turma, talvez o único a apresentar divergências até agora, e que pode ter um voto diferente. O ministro Luiz Fux disse isso claramente, abertamente. Estranho uma delação sendo feita dessa forma. Quer dizer, então, que ele era chamado para retificar determinado ponto, adicionar alguma coisa, chegava um caso novo, já não é mais carteirinha de vacina, agora já estamos falando de joias, amanhã nós estamos falando de golpe, do que nós estamos, o que está acontecendo aqui? Então esse é um ponto. Concordo que esta fala do Tagliaferro talvez tenha sido a mais forte, a mais firme e assertiva de todas as entrevistas que ele deu para vários veículos de comunicação, de tudo que ele já narrou que acontecia naquele gabinete clandestino, o gabinete clandestino das eleições de 2022, que direcionou boa parte dessa perseguição, né, que hoje a gente está assistindo o julgamento, mas tudo começou lá atrás. Ele deu nomes, aliás, tem um dado momento que ele cita uma senhora como nora da Miriam Leitão, salvo engano, nesse áudio que foi citado. Então, ou seja, ele dá nomes, ele fala de reuniões online e fala de fazer o trabalho que o Jefferson não faria. Quem é Jefferson? Exato. Essa audiência, a convocação dessa audiência, ela vem no momento certo. E não porque o presidente Jair Bolsonaro estará sendo julgado, um jogo de cartas marcadas na semana que vem, mas porque o Tagliaferro agora, ele tem o dever, inclusive pela bandeira que ele está dizendo que defende, que é a bandeira da liberdade, a bandeira contra a censura, a bandeira da defesa da verdade. Então agora ele tem o dever de falar a autoridades, a deputados eleitos, tudo isso que ele disse no vídeo, com mais detalhes. Dê as informações, né, corretas. Acho que é muito oportuna essa audiência. Eu acho que essa história do Magno Malta ter convidado e convocado, não sei qual termo foi utilizado aí, o Tagliaferro, abre outras possibilidades. Concordo com o Silvio. Eu falei Câmara, né, de Deputados agora, desculpa, Senado, né? Não foi o Magno. Não, nem tinha percebido, Silvio. Não foi por isso, não. Mas abre outras possibilidades. Inclusive de dar voz ao Tagliaferro, que encontra dificuldades para reverberar no Brasil. O Vaza-Toga não reverbera. Globo não mostra, Estadão não mostra. A Folha começou e se acovardou. A Folha se acovardou. Por quê? Porque se em agosto do ano passado... Exatamente nesse período ali, perto de 15 de agosto do ano passado, que eu me lembro que eu estava indo para Brasília na audiência
no Senado e o Vaza-Toga ouvindo o Oeste Sem Filtro e aquele absurdo do usar a criatividade. Me lembro perfeitamente, 15 de agosto. Né? E aí eu me pergunto, por que não ouvir? Por que não publicar o resto? A Folha se acovarda. E sobrou para quem? Sobrou para Ouro Verde, para Oeste, né? Para pouquíssimos que estão dispostos a ouvir o Tagliaferro. Por quê? Pelo medo do Moraes. É isso que está configurado, o medo do Moraes. A Folha se acovardar, ou o Pix vai parar de chegar, né, o dinheiro da Secom, ou é medo do Moraes. Agora, como retroceder diante de um vídeo como esse? O que ele diz, e aquele lá da corregedoria da ABIN, que o senhor indicou? Ele foi dando a letra de tudo o que aconteceu ao longo do processo eleitoral de 2022, e se a gente de fato estivesse num país sério, nós não estamos, nós sabemos, infelizmente, isso teria que ser apurado imediatamente. Opa, vem cá, Tagliaferro, o que você falou aí da BIM? O que você falou aí do servidor que não gostava de trabalhar? O que é isso aí? Você falou no seu... Tem que apurar. Não dá para a gente virar as costas para algo tão grave. Algo que culmina, segundo o Tagliaferro, e que fique claro aqui, Tagliaferro, na primeira conversa conosco, disse que ele não acredita, fala do Tagliaferro, em fraude na urna. Ele não acredita em fraude na urna. Olha que ponto chegamos, um cara de TI. Mas ele disse, mas houve interferência que alterou o resultado. Opa! É alguém que trabalhou, ex-assessor, trabalhou direto, era o chefe do não sei o que lá, da repimboca da parafuseta da desinformação. Traz o cara. Traz o cara. Agora, Gonê vai chamar? Atolado até a tampa com o Moraes? Compromissado até a tampa com o Moraes? É óbvio que não. Então, parabéns ao senador Magno Malta pela iniciativa. Inscrição, inclusive midiática, sem adoção de medidas intrusivas da esfera domiciliar do réu ou perturbadoras da vizinhança. Falamos sobre isso aqui ontem. Abro aspas ao que disse o Cunha Bueno. É uma medida constrangedora, desnecessária e contrária à decisão do ministro que preservou a inviolabilidade do domicílio, lembrando que na casa vivem o presidente Bolsonaro, a filha, a esposa e a enteada. Fecho aspas ao que disse o advogado. Ainda de acordo com ele, o policiamento ao redor da residência é suficiente para fazer o monitoramento. Ele disse ainda, não tem cabimento colocar uma equipe na casa dele, sendo que o objetivo pode ser alcançado com a permanência externa da equipe. Olavo, nesse caso não é pelo Bolsonaro. Mesmo porque ele deve estar pensando da mesma forma que nós aqui agora, que somos pais, que somos esposos. Não é pelo Bolsonaro. Ele está olhando agora para a dona Michele, para a filha e para a enteada. São 3 mulheres dentro de uma casa que vão passar a conviver com um homem estranho e certamente hostil dentro de casa. Ultrapassa qualquer limite, Olavo. Constrangimento, não é? Abuso. Muito. Mas vamos pegar a história disso, né? Lembra do Lindinho? Lindbergh Farias. Que adora cuidar de carreiras. Um homem gestor de carreiras. Um homem de carreira. Gestor de carreiras. É um ótimo gestor de carreiras. Pois bem, aí Lindinho, dias depois lá do vazamento das conversas do telefone de Bolsonaro, só lembrando que é crime vazar conversas que não guardam relação com a investigação. Mas, enfim, o presidente do Senado é um bunda mole, desculpe a falta de poesia. Pois bem, aí Lindbergh, dias depois, de repente, imagina, amigo ouvinte, ele fala assim, opa, Bolsonaro pode fugir, então farei uma petição para o Gonê. Farei uma petição para... Aí o Gonê lê a petição e fala, nossa, o Lindinho realmente entende de segurança pública. E manda o pedido para Alexandre de Moraes. Aí... Alexandre de Moraes, eu tomei o cuidado, amigo ouvinte, de ler a decisão. Um dos fundamentos da decisão, em relação a esse abuso, esse absurdo, é uma matéria da Folha de São Paulo. Está lá. Ele, inclusive, recortou e colou na decisão uma matéria da Folha de São Paulo. Isso falta fundamento. É ilegal. Agora, você imagina, amigo ouvinte, que... assim, nós podemos pensar livremente, podemos, né? Mas dá para pensar que esse negócio foi articulado, que Lindbergh Farias
tinha já talvez um preparo, uma coisa pré-pronta em relação a Gonê. E também parece, talvez, podemos pensar, imaginar, diante do contexto, que também batia lá na porta de Alexandre de Moraes. A decisão é absurda, é um constrangimento, é ilegal, nunca se viu isso, deslocar um policial para dentro da residência. Cara, isso não é prisão domiciliar, isso é prisão comum. Põe numa penitenciária, então, larga de ser cara de pau. E as mulheres dentro de casa, lá. Constrangimento absurdo. Mas o resultado, o que se pede, o que se coloca, o pano de fundo disso é desumanização de Bolsonaro. Vamos desumanizar, porque há um objetivo final. É a morte de Bolsonaro. O objetivo final A é primeira esse. morte é a política que eles já estão tentando promover há tempos. Está aí Tarcísio tripudiando, negociando herança de homem vivo, Caiado, Zema, essa turminha aí, né? Então, a morte política, eles estão, eles estão lutando para que isso aconteça imediatamente. A morte física é a consequência. Um ativista, a morte física de um ativista, essas questões nascem dentro da cabeça. Um homem que está proibido de falar, está proibido de expressar o que pensa. E sabe, amigo ouvinte, a censura a Bolsonaro é a censura a nós brasileiros. Eu vou insistir nesse ponto. Está na nossa mão a manifestação nas ruas, como foi colocado agora há pouco naquele vídeo. Se ele não pode falar, nós falamos. Não há 7 de setembro sem Bolsonaro. Silvio, coloque-se no lugar do presidente, do esposo, do pai, Silvio. Difícil, Pitoli, porque, veja, vocês falaram em abuso, vocês falaram, eu até anotei aqui, em constrangimento. Vou adicionar mais um termo, humilhação. Isso é para humilhar o presidente Jair Bolsonaro, é para humilhar uma família inteira. E tem uma criança lá dentro, como você bem lembrou, tem uma filha, tem uma criança. Tem uma mulher, né? Ele tem a esposa dele, a Michele, que serão vigiados, terão a vida vigiada. Quem é que está na cozinha neste momento? Está usando o celular? Não está? Tem alguém com o computador ligado? Tem alguém no telefone? Onde é que está o presidente agora? Ah, ele está no banheiro? Será que ele está no banheiro? Ele não levou o celular para dentro do banheiro, não, né? Será que ele está... É uma vida que outros presos, nessa situação, o presidente Jair Bolsonaro está preso. Né, de forma ilegal, absurda, sem amparo jurídico algum, um atropelo do direito, mas está preso. Outros presos não recebem esse tipo de tratamento. Porque é mais um exemplo daquela abertura do jornal que você trouxe, de um brasileiro patriota preso atrás de uma cela, né, que vai ao velório da avó cercado por uma escolta típica de facções criminosas. Porque o crime, para esse consórcio de poder, é você ser de direita, é você ser conservador, é você não topar ser governado por uma ditadura disfarçada. Eu digo disfarçada porque ela simplesmente não é aquela clássica, com militares. Hoje eles não usam fardas, eles usam togas. E um presidente condenado por corrupção que foi tirado da cadeia, da sua cela, para governar o Brasil nesta junta indecente que governa o Brasil. Esse é o ponto. É para humilhar o presidente Jair Bolsonaro na véspera do seu julgamento. Eles querem fazer isso até o fim, justamente porque eles não podem se contrapor às ruas. Eles não têm as ruas, eles não têm o povo, eles não têm carisma. E finalizando, eu me recordo de, até por outras reportagens, Pitoli já ter visitado a página da Câmara dos Deputados, deputado Lindbergh Farias. Aparece lá, profissão não declarada e formação superior incompleto. Eu não sabia que ele tinha feito concurso para Procurador-Geral da República, porque é isso que está acontecendo. Ele vai lá, ele bate na porta do Ministério Público, bate na porta do Supremo Tribunal Federal e é atendido. Hoje, Lindbergh Farias, que é líder do PT na Câmara dos Deputados, atua como procurador no Brasil. Sem formação, pelo menos, ou a Câmara dos Deputados está mentindo. Eu acho que ele não tem sequer o curso de Direito. Imagine um concurso. Pois é, em tempos de gestão do presidente Bolsonaro, em tempos de Randolph Rodrigues, o Randolph, naquele momento eu ficava em dúvida, quem é marionete de quem? Eu disse isso aqui ontem, né? Quem tá me... Fala, meu pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Deixe sua opinião, que é muito importante pra gente.
Não esquecendo que todos os caras, o canal Caule Verde aí pra tá o link aqui na descrição e no comentário fixado, pessoal. Então, dá uma passada lá. Estamos aqui no Conexão Política. Essa notícia eu ainda não vi ninguém postando. Uma notícia bomba. Já tem 2 dias que essa notícia foi postada, mas ninguém ainda deu nenhuma palavra sobre ela. Ação global: Amazon, Google, Apple, Microsoft, Visa, Master, Dell e entre outros conselhos com 81 gigantes da tecnologia envia carta a Trump contra o STF e o governo Lula. Então, pessoal, eles fizeram um pacote dos mais pesados: o Google, a Microsoft, a Amazon, Master, só pessoas pesadas. Só o pessoal lá de cima sorta a carta que o governo aqui do Brasil está censurando eles e não apoiam o que eles estão fazendo aqui. Big Techs pedem intervenção internacional contra regras brasileiras que tratam de internet, inteligência artificial e taxação digital. Empresas norte-americanas ligadas ao setor de tecnologia apresentaram ao governo Donald Trump um dossiê com críticas às medidas adotadas no Brasil sobre a gestão do governo Luiz Inácio Lula da Silva do PT em relação à regulação da internet, à inteligência artificial, à tributação de plataformas digitais. O documento foi elaborado pelo Conselho da Indústria da Tecnologia da Informação (ITI), que reúne 81 companhias, incluindo gigantes com a 101, Adobe e outras. Google, até a Samsung está no meio, outras importantes companhias globais também. Para você ver que o bagulho não é brincadeira, até a Samsung está envolvido aí no meio desse gigante. Eu quero saber por que ainda ninguém está falando sobre essa notícia. Juntaram 81 gigantes dos Estados Unidos falando que o Brasil está censurando eles aí e aplicando multas, né? Esse é o real motivo porque o Donald Trump está também censurando locais, porque as multas que ele está mandando para lá são pesadíssimas. Ele fala na fala dele que o Moraes está multando, causando censura nos Estados Unidos e causando prejuízo. Ele não tá só censurando aqui, tá tentando censurar o pessoal de lá, os brasileiros que estão lá. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos aí na sua telinha. E sem enrolações, até a próxima.